Olá a todos. Bom, estamos começando mais uma aula de música e o assunto de hoje a gente vai falar um pouco sobre a retomada das atividades voltadas para a área da música. Todo mundo sabe o que está acontecendo no mundo. Existem histórias verdadeiras, existem histórias falsas em todos os lados. Existem situações onde as pessoas acabam esquecendo o que é mais importante, além de todo um contexto conspiratório de todas as situações, certo? Existe conspiração positiva, conspiração negativa, existem pessoas que falam de bem, tem pessoas que falam de mal, tem pessoas que fazem isso, aquilo outro. Bom, o fato é que existe sim algo que mudou a nossa rotina, que mudou a nossa vida, certo? E de certa forma nós vamos ter que reaprender a conviver com as coisas, reaprender a viver no mundo de certa forma, ok? Não estou dizendo que tudo que vocês vão ver, que vocês escutam na televisão, escutam de pessoas como eu, por exemplo, é verdade. Eu tenho noção do que eu estou falando, eu sou formado em biologia, eu sei do que eu estou falando. Não estou dizendo que tudo que vocês veem na televisão é verdade, nem que tudo é mentira. Não vou dizer que fulano de tal está certo, fulano de tal está errado. Também não vou fazer isso. A grande questão é que eu quero fazer uma única e simples coisa que é o mais importante. É preservar a vida, certo? Eu pouco me importo com que os planos mirabolantes que sabe lá Deus quem está fazendo. O que eu me importo é que tem um jeito de eu me cuidar e cuidar das pessoas que eu amo, certo? E o que eu fiz nesses últimos meses. E agora, com a retomada dos trabalhos, eu vou expandir este cuidado com os meus alunos. Eis a grande questão, ok? Na música, a música, como é o nosso maior tema aqui, a gente tem que tomar certos cuidados, certo? Isso para você vai servir tanto para você que está na flauta, para você que está no violino, para você que está no trompete, trombone, clarinete, seja o instrumento que for. Mas principalmente os instrumentos de sopro, certo? Os instrumentos de sopro são os instrumentos que podem ocasionar tanto as pessoas que estão tocando quanto as pessoas ao entorno delas um certo perigo, ok? Então é uma coisa simples, não há uma grande dificuldade de se entender. Primeiro, você que vai para aula de música, você que está indo para aula de música, você vai começar a ter suas aulas de música, seus ensaios no seu grupo de música que você faz parte, é interessante que você comece a utilizar a máscara como uma das precauções. Ah, mas a máscara não protege nada. Exato. Mas a questão é que não é para você se proteger, é para você proteger o seu próximo. Então, do caminho que você faz, do trajeto que você faz da sua casa, onde você está seguro, você que se isolou no caso, né? Você que se isolou, está na sua casa, você está indo em direção, você pode encontrar certas situações das quais você pode se infectar. E quando você está infectado, você pode infectar outras pessoas. É essa a grande questão. Então, a tua máscara, ela vai impedir que a tua saliva, a tua tosse, o teu espirro, que a gente não só espirra quando está doente, a gente só tosse quando está doente, a gente não cospe quando está falando, acontece às vezes, quando a gente está doente. Acontece um cheiro, alguma coisa que você acabou engolindo sem querer, isso vai fazer você tossir, vai fazer você espirrar, e isso no ambiente você vai acabar contaminando outras pessoas. Então a máscara, o que ela vai fazer? Boa parte daquilo que deveria alcançar mais longe e alcançar mais outras pessoas, ela fica mais presa. Tem os poros, mas aí para poder aquilo passar por aquele poro, ela vai perder distância e ela não vai tão distante. Então a máscara vai te servir para quando você estiver dentro do ambiente onde com seus colegas, você não vai estar contaminando. Professor, mas eu nem me contaminei, eu tomo todo o cuidado do mundo. Infelizmente essa doença ela tem esse problema da gente ter um lapso de tempo entre o dia que você se infectou e o dia que você vai apresentar os sintomas para se desconfiar que você está ou não. Então, mas nesse espaço de tempo existe a probabilidade que você possa acabar infectando outras pessoas. Então é interessante prevenir, ok? Quando for tocar, quando você for tocar, se estiver dentro do seu grupo, você vai ter que estar numa distância de todos eles.
principalmente instrumentista de sopro. Porque o instrumentista de sopro está com o instrumento dentro da boca e vai estar soprando. O ar vai ficar preso dentro do instrumento e o som vai vibrar e ir para algum lugar, certo? Não estou dizendo que o ar do som vai infectar, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que, infelizmente, quando a gente sopra, querendo ou não, a gente acaba derramando saliva. Para instrumentos de pisto, é muito mais ainda. Existe uma chavezinha embaixo que a gente aperta no trombone, no trompete, bombardino, enfim, que a gente chama de válvula d'água. Que é justamente quando a gente acumula uma grande quantidade de saliva dentro do instrumento, a gente aperta aquela válvula só para que pinga a saliva que acabou entrando. Aí nojenta acontece, né? Isso, mas o saliva vai entrar dentro da flauta, vai entrar dentro do saxofone, do clarinete. Já aconteceu de eu tocar tanto tempo no clarinete, que eu tava tocando e pingando embaixo lá na campana. É nojento, mas eu passei muito tempo tocando. Foi um carnaval que eu fui tocar, eu toquei meio mundo de coisa. Mas enfim, acontece. Só que essa saliva que se você está ou não infectado, ela vai estar pingando e vai estar contaminando aquele lugar. E você que é da flauta, tem muitos alunos da flauta que tem a péssima mania, não é nem só eles não, eu já entro nos outros também, da flauta, que quando termina tá aqui tocando a flauta, e aí vai, para tirar o cuspe. Esse cuspe que você tá jogando assim no ar, respinga em vários lugares, igual como se estivesse espirrando. Na hora que você espirra, você não enxerga, mas são diversas gotículas de ar que se espalham, ou de gotículas de detritos nasais que se espalham no ar. E eles vão caindo bem levezinhos, porque eles são muito menos densos que o ar. E eles não são tão densos quanto o ar. E acaba que eles vão demorando a cair. E dependendo, se passa uma pessoa na hora, se tá na frente de alguém, uma pessoa pegou, na hora que tu escutou que tu espirrar, desviou, só que quando ela volta, ela ainda tá pegando o chuvisco do espirro ainda. Então é importante que, isso é do espirro, mas quando você faz esse movimento aqui, você tá jogando saliva lá para longe. E essa saliva, se ela estiver contaminada, há probabilidade de você contaminar outras pessoas. Clarinetes, os saxofones, os trompetes, trombones, todos esses instrumentos, quando eles usam a válvula d'água, ou o clarinetista tira aqui para poder esfregar, ou, já vi muito, pegar a flanela, tá aqui a flanela fica, certo? Que aí vem a segunda coisa. Isso tudo, essa saliva que está aqui no instrumento, ela vai contaminar o que quer que seja que eu tenha contato, ok? Então, quando você tiver esse contato com essas coisas, é muito importante que você tome as precauções para que não haja problemas. Então, se você vai estar usando o instrumento de sopro, principalmente você que é da flauta, você não pode ficar sacolejando. No caso aí, você está usando a palheta, você está usando instrumentista de palheta, você tem que estar justamente com a flanela, que aí essa parte da flanela eu explico já. Você vai enxugar, vai tentar enxugar, mas aquela flanela tem que estar sempre com você, ok? É sempre com você. E evitar de estar sempre, não se esquecer de tomar esse cuidado com a saliva, tá bom? O outro ponto é justamente a questão do empréstimo. Pessoal, eu já falei diversas vezes sobre a questão da higiene, a questão de estar com o instrumento. Já expliquei várias vezes, para quem é meu aluno já sabe que eu tenho uma questão do zelo com o cuidado da saliva, enfim. Agora mais do que nunca. Não é mais tempo, não é mais maneira nenhuma de se estar emprestando instrumento, principalmente de sopro, certo? Ah, deixa eu testar aqui. E aí entrego a flauta para outra pessoa, entrego outro instrumento para outra pessoa e vai atacar na boca. A gente não está mais nesse tempo. Já não era certo isso fazer antes, porque dependendo da pessoa, a pessoa pode ter algum problema de cárie, a pessoa pode ter alguma doença que não sabe alguma doença do mundo que não sabia que tinha, que é mais comum do que se pensa. Mas além disso, agora a gente tem essa questão dessa Covid. E é extremamente necessário que o músico tome
diversos cuidados quando estiver tocando. E ter também essa ideia de que não é interessante estar deixando passar o teu instrumento nas mãos de outras pessoas. Que aí entra a história da flanelinha também. A flanela da mesma forma. A flanela que você enxuga teu instrumento e tu limpa o teu instrumento também passa por essa situação. Porque nela pode conter algum resquício de vírus ou de qualquer outra doença e que você pode acabar passando para outras pessoas. Professor, mas esse vírus vive muito tempo fora do corpo da pessoa? Normalmente não. Os vírus são seres anaeróbicos, ou seja, eles não suportam oxigênio, certo? Quando eles entram em contato com oxigênio, a tendência é que eles se destruam. Professor, então, quando ele sai do meu corpo, é para ele morrer. É e não é. A gente tem a falsa ideia de que o ar que nos rodeia é somente oxigênio. Mas não é só oxigênio. Existe uma pá de outras moléculas e outras coisas que compõem o ar. Para você ter uma ideia, quando você respira, o que você está respirando, apenas 35% é oxigênio. O resto é dióxidos, nitrato, e entre outros gases que estão misturados no oxigênio. E a gente está acostumado a isso, infelizmente, né? A gente acaba fazendo isso. Por isso é que a gente acaba também expelindo o ar. Vocês já repararam? Para vocês terem uma ideia, quando a gente vai, aquelas pessoas que têm a catota, como o pessoal chama, a cataraca, né? Daqui do nariz, isso tudo aí é tudo impureza que está em torno da gente, que a gente respira. E aí os pelinhos do nosso nariz vão lá e seguram essas impurezas. Poeira, coisas que são muito mais pesadas que gás. E aí acaba ficando preso no nosso nariz. E isso tudo está no ar e você não está enxergando. Você respirou, cheirou aquilo ali. Então aquilo ali está no seu nariz. E aquilo aqui que está no seu nariz são brechas onde deveria ser oxigênio e não é. E às vezes o vírus pode ficar justamente entre essas brechas, essas moléculas. Porque são seres são minúsculos. São extremamente minúsculos. Você imagina um piolho de um piolho. Um piolho de um piolho, imagina o tamanho de um piolho. Você já deve ter visto piolho por aí. Imagine o piolho de um piolho. Já imaginou o tamanho que ele é? Pois agora imagina o piolho do piolho, do piolho, do piolho, desse piolho. É o tamanho de um vírus. Só para você ter ideia do tamanho que é o negócio. Mas que pode fazer um grande estrago, porque desse tamanho que ele tem, ele se multiplica em grandes proporções, se torna muito grande, grande quantidade. E é por isso que faz mal para as pessoas. Ok? Então, quando a gente está falando da questão do que o vírus pode... E é uma outra questão também. Quando ele tem contato em alguns lugares, quando ele sai do corpo, sai de um lugar que ele é protegido, onde ele se sente protegido, que seja dentro do corpo da pessoa, ou de outras coisas, ele tem uma cristalização em torno dele, que não deixa ele ter contato com outras coisas por fora. E por isso é que ele acaba sobrevivendo tanto tempo. Que aí vem também a questão do álcool. O álcool 70%, ele entra e justamente ele dissolve essa película que ele tem, fazendo com que ele tenha contato com esse álcool. E se ele não tiver contato com esse álcool, ele vai ter contato com o ambiente. E quando ele tiver o contato com o ambiente, ele sem proteção, ele acaba sendo destruído. E quando ele tem contato com o álcool vai ter em contato com o capsídeo dele, que é o nome do envoltório dele, ele acaba dissecando o álcool. Ele tem o poder de ressecar, em termos mais simples. Ele resseca a casca do vírus. E aí quando essa casca seca, ela se rompe e o vírus morre. Por isso que o álcool em gel é tão importante. Certo? Então, é essa grande questão, os cuidados, a forma como a gente tem que agir no nosso dia a dia, é que vão ser modificados, certo? Então, quando a gente retornar para os nossos grupos, a gente tem que ter essas noções. A máscara, o cuidado com a saliva, o álcool em gel, que é algo muito importante, certo? Quando tiver sintomas, anuncie, avise que você pode estar com sintomas. Avise que você pode estar contendo isso e se isole. Porque o que acontece? Eu já ouvi gente falar que o pessoal está pegando a doença em casa. E isso é estranho, no mínimo estranho. Porque
Se é por causa disso, então por que o mundo inteiro não pegou? Só tem tantas pessoas no mundo que pegaram. Essas tantas pessoas que não pegaram é porque cometeram alguma falha, ninguém está livre disso, infelizmente, né? Até a pessoa mais cuidadosa acaba derrubando algo algum dia. E com cuidado com uma coisa que a gente não tem costume, é também uma situação. Existem aquelas pessoas que não estão nem aí, vocês sabem bem que existe isso, nós estamos no meio da política e vocês assistem essas situações, né? E também existe aquelas pessoas que estão tomando cuidado, mas infelizmente o vírus achou uma brechazinha e acabou infectando a pessoa, infelizmente. Mas assim, os cuidados que a gente vai estar tendo, os cuidados que a gente precisa ter, eles acabam sendo mais importantes pra gente. E aí eu já vi gente dizendo que apareceu dentro de casa, não tem como. Não tem como. Essa pessoa acabou se contaminando fora por algum motivo, ou alguém veio e contaminou, mas é impossível você pegar de dentro da sua casa. Eu falo isso porque é como se tivesse nascido da terra. Como é que uma doença nasce da terra assim? O vírus ele veio, ainda está em estudo isso ainda, né? Mas o vírus ele veio de uma mutação. Ele tem um primo, o SARS-CoV-1, né? O SARS-CoV. E agora ele tem o SARS-2, é a evolução daquele lá, certo? Então existem essas preocupações que as pessoas precisam ter e elas acabam criando outras coisas, outros planos, né? Que eu disse até que não falaria sobre isso, mas acabei falando. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é que o vírus ele pode ser encontrado em alguns lugares, mas a gente tem como se proteger dele. Se a última, por exemplo, eu fui a última pessoa do mundo a ser contaminada, digamos. Eu passei esses 3, 4 meses aqui dentro de casa e não me contaminei. Eu sou uma pessoa totalmente livre de contaminação. Eu vou lá pra rua, eu encontro uma pessoa que já foi infectada. Professor, a pessoa infectada não pega mais não. Pega. Ela não vai ficar doente. Porque é do mesmo jeito que eu encontro o vírus em cima de uma mesa, no instrumento, ele tá lá. Só que a mesa, a flauta não vai ficar doente. Porque ela não fica doente. A mesma coisa se eu tivesse pegado e eu pegasse de novo, eu não vou ficar doente, porque o meu corpo tem dispositivos para poder lutar contra o vírus. Agora, eu vou estar com o vírus assim mesmo. Eu tô lá, peguei em alguma coisa, fui lá e cocei meu nariz. Pronto, eu cocei meu nariz aqui, ó. Me infectei. Beleza. Só que como eu já peguei uma vez, meu corpo está lutando vai começar a lutar contra ele quando ele começar a tentar me fazer mal. Na hora que ele começar a tentar me fazer mal, aí o meu corpo vai lá e bota ele pra fora. Mas a partir do momento, enquanto isso não acontece, eu estou com o vírus, estou carregando de um lugar para outro. E nesse outro pode ter outra pessoa que não tinha pegado e vai acabar pegando por minha causa. Mas digamos, eu não peguei. E aí, por algum motivo, fui lá na rua fazer uma compra e tudo mais e peguei. Acabei vacilando, dei uma vacilada, me contaminei. Me contaminei, tô na minha casa. E aí o que acontece? Começa a sentir os sintomas, passou os dias, né, que precisava ter, começou os sintomas. Eu ficar em casa, o que vai acontecer? Eu ficando em casa, eu não tenho contato com mais ninguém da minha família, fico isolado, fico bom, morreu o vírus. E morre totalmente. Porque eu fui a última pessoa, digamos que eu fui a última pessoa a ser contaminada e o vírus morreu em mim. Se ele morreu em mim, como é que eu vou passar para outra pessoa? Não vou poder. E se ele acabou em mim, acabou-se. Agora, se eu sou uma pessoa que me contaminei e eu não estou nem aí e vou andar pelo meio do mundo, eu vou estar contaminando, fazendo isso. Vou continuar contaminando outras pessoas e outras pessoas vão se contaminar. E se essas outras pessoas agirem como eu agi, de ir-se embora e se mandar pelo meio do mundo, vai acontecer a mesma coisa. Então a grande questão é que a gente precisa ter esses cuidados. É uma nova forma de viver o mundo. Não é questão de pânico. Pessoal, eu vou ter medo de uma doença que eu posso muito bem me cuidar para não pegar. Professor, a minha tia, a minha irmã, a minha mãe, elas estão tão nervosas, com medo desse vírus, não sei o quê. Ele é algo preocupante, sim.
É difícil tomar, é difícil se proteger do vírus por causa disso, aquilo, aquilo. Beleza, tudo bem. Mas se você toma suas devidas precauções, se você obedece o isolamento, se você higieniza, se você tem higiene, se você tem certos cuidados, as chances de você contrair são muito pequenas. E do mesmo jeito se você conscientizar outras pessoas também. Certo? Então, quando há conscientização de todos, vai dar tudo certo. A gente vê aí muitas discussões, muitas brigas de que existe, do que não existe, que é verdade, que é mentira, que não sei o que, não sei o que. E aí, tudo que a gente precisava fazer, pessoal, é a gente ter ficado calmo, ter obedecido o isolamento por pouco tempo, que aí acontece o que eu falei, se eu sou a última pessoa a pegar, se eu me isolei, ninguém mais pega. Se todo mundo tivesse se isolado por um pouquinho de tempo, o tempo suficiente de ficar bom, ninguém mais estava correndo perigo. Essa é a grande verdade. E aí o que acontece? A partir do momento que a gente começa a ajeitar todo o sentido da nossa higiene, da nossa rotina, com certeza a gente vai ter um mundo tranquilo, saudável, e que as pessoas vão ter segurança para poder voltar às suas rotinas normais. Agora nós precisamos muito que as pessoas se conscientizem, que as pessoas tomem os cuidados. O grande problema dessa doença toda, o grande problema foi que as pessoas não quiseram se cuidar. A verdade é essa. Era um álcool em gel, era ficar isolado por alguns dias, notificar quando ficasse doente, era só isso. Mas assim, graças a Deus, as coisas estão melhorando. A gente não cometeu os mesmos erros que outros lugares cometeram, certo? Que aí já estão tendo que enfrentar tudo de novo. Se a gente tomar os devidos cuidados, a gente vai passar por isso numa boa, vai passar por toda essa situação tranquilamente. E nós como músicos, que vamos voltar às nossas atividades com calma, a gente vai voltar, a gente vai tomar os devidos cuidados, a gente vai tomar as devidas precauções e elas precisam ser cumpridas. E voltar para o ensaio de máscara, sai da sua casa de máscara, volta de máscara. Chegar lá, procurar um lugar para ficar. Se vai conversar, continua com a máscara. Se vai comentar algo com alguém, continua de máscara. Numa distância onde a máscara impeça que o que passar pela máscara, na verdade, não chegue no seu ouvinte, na pessoa que está conversando com você, numa boa distânciazinha, certo? Sentou no seu lugar para tocar, você tira sua máscara, deixa ela guardadinha no canto, pega o seu instrumento, limpa ele com a flanelinha, tudo direitinho, depois vai começar a tocar, usa a flanela para tirar o excesso, certo? Nada de ficar balançando, tentando tirar o cuspe na força, certo? Evitar que isso aconteça, sempre estar com a flanelinha enxugando, e a flanela só com você, não emprestar instrumento para ninguém, e quando for o lugar de tocar, sempre tocar em lugar onde haja uma distância entre você e os seus colegas, existir uma distância entre eles, tudo bem direitinho, tá bom? A distância entre um e outro tem que ser grande, justamente para evitar que respingos de saliva, que conversas paralelas ocasionem acidentes, tá bom? Então é isso que a gente tem que fazer para voltar. Terminou de tocar, limpa bem o instrumento, usa o material correto para limpeza, certo? Não adianta também você ficar molhando de álcool o teu instrumento, se você não está limpando internamente, você não está fazendo nada, certo? Sempre tem a flanela como um método para poder limpar. E ainda, se por acaso acontecer, se for necessário, se for possível, na verdade, chegou em casa, pega a flanelinha, a primeira coisa que faz é lá lavar a flanelinha, deixa lá a flanelinha lavada, deixa lá secando. Pronto. Tendo esses cuidados, é quase que garantido a gente passar por essa mais etapa da pandemia tranquilos e em paz, tá bom? Então é isso, espero que vocês assistam às aulas de música de vocês, que vocês possam participar sem nenhum medo e que a gente possa continuar os nossos trabalhos, tá bom? Quando tudo retornar, a gente se vê, tá bom?
Um beijão para vocês e até a próxima.